Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link aqui logo abaixo deste vídeo. Hoje eu vou falar sobre o estranho, o fantástico e o maravilhoso. Parece, não sei, pra mim parece título de filme de faroeste do Sérgio Leone, né? O bom, o mau e o feio, né? O estranho, o fantástico e o maravilhoso. Mas na verdade não é isso, né? É mais um vídeo da nossa série aqui, A Arte da Ficção, de David Lodge. E ele desenvolve esse tema baseado numa sugestão que o Todorov dá para classificar as narrativas que a gente comumente chama de fantásticas ou especulativas. É um vídeo, talvez assim, não vai trazer uma grande contribuição para a sua escrita, mas ele vai te ajudar a pensar nas pequenas diferenças que existem nas narrativas fantásticas, né? Então ele é interessante, ele pode, por exemplo, te mostrar um caminho de que tu está escrevendo um tipo de narrativa fantástica e talvez se tu experimentar outro, tu vai se dar muito melhor ou tu vai gostar muito mais. Então, por isso que é interessante você conhecer essas classificações todas. Certo, então os 3 tipos de classificação por Todorov são: a primeira, o maravilhoso, em que nenhum fenômeno, algum fenômeno sobrenatural que acontece nessa história é explicado. O estranho, em que se passa em um mundo onde esses fenômenos são possíveis. E o fantástico, quando a narrativa hesita entre explicar se aqueles fenômenos são possíveis ou não são possíveis. Acho que é melhor a gente citar alguns livros e desenvolver um pouco mais para poder isso ficar mais claro as diferenças de cada um. E um bom livro para a gente começar a diferenciar esses gêneros é A Volta do Parafuso, do Henry James. Esse título é fantástico, né, gente? Onde a história é contada do ponto de vista de uma governanta, né, que cria 2 crianças, que cuida dessas 2 crianças, e ela é assombrada por fantasmas ou por vultos de um criado que havia abusado dela. Mais um detalhe, né? A governanta acredita que esse espírito ele tenha poderes sobre as crianças e que ela precisa livrar as crianças desse mal. Então, mais aí um complicador dentro dessa história. E essa história ela vem sendo lida ao longo dos anos, né, já que já é uma história centenária, de 2 formas: ou do estranho ou do maravilhoso. Porque ou ela é uma história que se classificaria na caixinha do estranho, porque é uma história em que os fenômenos sobrenaturais são possíveis, ou seja, existe o fantasma, ou são neuroses da governanta, né, diante dos traumas que ela tem, e por consequência esses fenômenos não podem ser explicados. Então seria maravilhoso. E o bacana dessa obra é que ela vem sendo discutida ao longo dos anos, né? Várias pessoas defendem um lado, né, uma interpretação, e outras pessoas defendem outras. Mas o mais importante é que ela é imune ao ceticismo do leitor, né? Ou seja, ela não pode, por exemplo, qualquer leitor ele vai escolher a interpretação que lhe convém. Então, se o cara não acredita em fantasmas, ou é um cara muito apegado ao realismo, muito cético, ele vai adotar a interpretação de que, na verdade, o que está acontecendo ali é a neurose da governanta. E se não for este o caso, se o cara for uma pessoa, por exemplo, como eu, que tende mais a me interessar pelo fantástico, eu provavelmente vou ler essa história e vou interpretar que ela está realmente sendo assombrada por fantasmas. Por isso é interessante essas classificações do Todorov e essas provocações que ele faz. Mas assim, a gente não precisa também se ater e pensar que uma história ou é uma coisa ou é outra. E é por isso que ele faz algumas ressalvas quando se fala de Edgar Allan Poe. Por exemplo, o conto William Wilson, do Edgar Allan Poe. Se você não leu esse conto, procure ler. Você provavelmente acha aí nas internets da vida. Esse conto assim, fica uma ambiguidade muito grande se é uma neurose, eu não sei se eu estou usando a palavra certa, mas talvez seria esquizofrenia do personagem, ou se é realmente o cara tá sendo vítima, se assim a gente pode dizer, de uma assombração sobrenatural na vida dele. Então é uma história de doppelganger, em que o personagem principal ele admite, né, várias vezes durante o conto uma certa devassidão. E ele cresce em um internato, e lá ele conhece um sujeito que tem o mesmo nome que ele, é muito parecido fisicamente com ele, e tem a mesma data de aniversário. Só que a única diferença é que o cara ele nunca consegue elevar o tom de voz dele, ele sempre fala como se fosse num sussurro.
e por alguma ocorrência do destino, por alguma fatalidade do destino, ele sempre aparece próximo a William Wilson quando ele está para cometer algum ato ilícito, ou algum ato de devassidão. E aí ele cresce, se forma naquele internato, vai para Oxford, e isso continua acontecendo. Ele foge para o estrangeiro, e isso continua acontecendo com ele. Então esse conto ele pode ser interpretado também de algumas formas diferentes, assim, né? É a consciência dele ou é um elemento fantástico que ocorre com ele? Mas o David Lloyd nos induz a pensar que é a consciência dele, porque ele aponta algumas pistas que aparecem no conto e que eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, em determinado momento, o narrador diz que o duplo da época de garoto tinha princípios morais muito além dos meus próprios. Depois ele diz que ninguém além dele próprio estranhava a coincidência do cara ter uma aparência física muito semelhante com a dele. Então é mais uma pista. E o clímax do conto eu não vou contar para vocês, para não estragar o conto, mas acontece um certo embate e existe uma cena diante de um espelho, o que é mais um indício quase que explícito, né, de que o cara na verdade é ele mesmo, é o psicológico dele, a culpa dele apontando os erros dele e aparecendo nos momentos de devassidão. Então, na verdade, assim, quase sempre que aparece um espelho numa narrativa, é um momento de autorreflexão, é um momento de introspecção, é um momento que o personagem está olhando para si mesmo. Então, é um aspecto simbólico muito interessante que você pode usar nas suas narrativas. Especificamente no caso das narrativas do estranho, normalmente elas são narradas em primeira pessoa e muitas das vezes com uma linguagem que tenta ser pobre, né, mas que acaba sendo literária mesmo assim, né, porque afinal é um texto literário. Então é uma das coisas que os narradores fazem para dar aquela sensação de verossimilhança para a narrativa. Então isso é mais um recurso para quem se interessa para criar essas histórias estranhas e perturbadoras e ao mesmo tempo, né, incríveis e maravilhosas. Então fica aí esse vídeo falando um pouquinho mais dessas caixinhas aí que o Todorov criou para separar as narrativas, né? Ele, assim, você não precisa gravar essas definições especificamente, mas eu espero que tenha surtido algum material aí para você pensar a respeito das suas narrativas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião sobre o assunto, cita livros que possam ter te ocorrido e até nosso próximo vídeo. Valeu!